Bom dia a todos, na paz do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês nesta manhã. Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade de juntos estarmos para lermos e aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Chegamos ao final da nossa lição, da nossa revista, que nós estudamos o assunto sobre a igreja eleita, e chegamos à última lição. Tenho certeza que cada tema de cada lição foi de grande aprendizado para cada um de nós. E nesta manhã nós vamos iniciar mais um estudo e o último da nossa lição, a lição 13, que vai falando sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Vamos começar da melhor maneira orando ao Senhor. Soberano Deus, grandioso Pai, te louvamos nessa manhã e reconhecemos, Senhor, a nossa total dependência de Ti, te agradecendo, Senhor, por mais um trimestre que está encerrando, em qual, Senhor, em todas as manhãs esteve conosco, nos ensinando e nos capacitando a entender a Tua palavra. Abençoa as nossas vidas nesta manhã e a vida de cada um dos meus queridos irmãos que estão nos acompanhando nesta manhã. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. E nós vamos, então, iniciar a nossa lição de número 13, quando hoje são 28 de junho, estamos chegando ao final de mais um semestre, né? Vamos iniciar um outro semestre, graças a Deus, a batalha espiritual e as armas do crente. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Efésios, a qual nós estudamos todo esse trimestre com a nossa revista, e o texto áureo está inserido na leitura que nós vamos fazer, Efésios 6 e o verso 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, 11. Então, na lição de hoje, nós vamos entender que o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Essa é a nossa verdade prática de hoje. E nós temos como objetivo principal mostrar e entender na lição de hoje que o uso da armadura de Deus assegura a vitória nesse campo de batalha espiritual que é a nossa vida diária com Jesus Cristo. Efésios 6, 10, 20, nós vamos ler a partir do verso 10 do capítulo 6. Vamos ler a palavra nessa manhã? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Graças a Deus, essa foi a nossa lição, leitura bíblica em classe, quando todos acompanharam. E é um tema que hoje nós vamos estar estudando juntos e lendo um pouquinho na palavra do Senhor sobre esse tema, né? Então, o tema geral da carta aos Efésios, Cristo e a igreja, né? A gente já entendeu
que todos os capítulos foram destinados a um ensino sobre Cristo e a sua igreja na terra. E nesse último capítulo, Paulo então reserva para tratar desse tema. É um tema que infelizmente é subestimado por muitos, né, que não dão essa atenção devida, que quando fala desse assunto batalha espiritual, muitos subestimam por completo esses ataques do mal que vêm contra a igreja do Senhor, né? Outros já fazem o contrário, já enaltecem o poder do mal e a ponto de até mesmo enaltecer a tal ponto que se esquece de que Cristo, ele já derrotou na cruz do Calvário todo o mal e o seu poder. Por isso nós estamos aqui hoje agradecidos ao Senhor, porque Ele já nos deu poder. Então assim, e não podemos subestimar, porque assim como os anjos estão a serviço de Deus, o mal também está a serviço do mal para ir de contra-ataque contra a igreja do Senhor. Mas nós temos que ter uma certeza, que o Senhor, Ele está conosco todos os dias, e a missão do mal é matar, roubar, destruir. Mas o Senhor Jesus, Ele vem nos dando vida, Ele vem para nos dar vida e vida em abundância. Não podemos esquecer jamais dessa realidade de Cristo para com a sua igreja. Amém? E a nossa lição a gente pode até mesmo ler no capítulo de 1 João, antes de iniciar a nossa leitura. 1 João, no capítulo 4, diz assim: Filhinhos, capítulo 4, verso 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quem é que é maior do que todo o mal? É Jesus. É Ele que está em nós e Ele é maior que tudo. Ele é muito maior. É Ele que está conosco. E nós precisamos entender. O tema batalha espiritual é um tema que a gente está entendendo e a gente tem contato com essa batalha todos os dias. E a luta maior é contra nós mesmos, não é verdade? E a introdução da nossa revista, então, ela vem falando sobre isso, que ao final da carta aos Efésios, o apóstolo agora convoca a igreja, né, para lutar e resistir contra os ataques e contra os inevitáveis conflitos que nós vamos ter diariamente na nossa vida cristã. Tá? Nessa batalha, então, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus, que é um assunto que nós vamos estar estudando no terceiro tópico da nossa lição de hoje. Vamos ver, então, o preparo espiritual do crente para a batalha. O tópico 1, o algarismo romano, que está inserido na nossa revista. E ele inicia já no número 1, dizendo: fortalecidos no poder do Senhor. A expressão fortalecei-vos no Senhor indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. João, no capítulo 15, nós vamos ler rapidinho. João, capítulo 15, verso 7. Olha o que diz lá. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 7 de João 15. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15, 7. Essa palavra, ela traz para nós que nós, nesse momento, através da comunhão com Deus, tudo o que pedimos, segundo a vontade do Senhor, Ele nos concede. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida e santidade e ser cheio do Espírito Santo. Então, nós temos aqui 3 itens básicos para que a nossa comunhão esteja perfeita, esteja com Cristo Senhor. Qual é o primeiro? Comunhão com Deus, a gente precisa estar renovada a nossa mente,
libertar a nossa mente de tudo que não é e não é bom para a nossa mente, para o nosso corpo, para a nossa caminhada cristã. Vamos buscar no Senhor a renovação da nossa mente, buscar assuntos que venham edificar a nossa vida. Vamos ver coisas que edifiquem a nossa vida, ouvir coisas que edifiquem a nossa vida e praticar coisas que edifiquem a nossa vida. A partir daí a comunhão com Cristo ela será mais plena. E a segunda coisa que vem aqui, vida em santidade e ser cheio do Espírito Santo. Manter uma vida que venha buscar a glória de Deus. Tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos falar, tudo que nós formos ver, que seja para a glória de Deus. Ter a nossa mente saudável e, enfim, buscando a santidade do Senhor para as nossas vidas, né? E também ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, a gente pode entender que a partir daí a vitória ela será plena, através dessa comunhão que depende desses 3 itens. Amém? Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Lucas 10:19 está falando sobre isso, né? Então, primeiro tópico, a gente entendeu que eu vou buscar o meu fortalecimento no Senhor. Buscar manter uma comunhão com o Senhor. Renovar a minha mente. Buscar fazer tudo para que agrade ao Senhor, vivendo em santidade. E, acima de tudo, buscar o Espírito Santo. Atribuir ao Espírito Santo a nossa dependência. E assim ele se torna o nosso amigo e nos conduz para a vitória maior, com certeza, né? Segundo tópico, subtópico do nosso tópico 1, vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino. Orando em todo o tempo, com oração e súplica. Buscando o quê? Buscando oportunidade, circunstância para que o Senhor, ele venha nos dar a vitória. Amém? Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Leia Isaías 59:1-2 e você vai ter a certeza disso. Nós vamos estar buscando ao Senhor, mas vigiando em todo o tempo, né? Inclusive, a nossa leitura bíblica em classe, ela fala sobre isso, no versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Vigiai e orai. Vigiai e orai em todo o tempo. Não vai adiantar eu ir para o culto de quarta, de quinta, de sexta, oração da segunda-feira, escola dominical, se eu não estiver em constante vigilância e em constante oração pela minha vida e em cima disso também levando a minha família a ficar e ajudar a minha família a viver nessa constante comunhão com o Senhor. O tópico 2, então, o primeiro tópico, então, ele teve esses 2 subtópicos, né? Fortalecidos no poder do Senhor, através do quê? Da comunhão com o Senhor, aí buscando a santidade, buscando a presença do Espírito Santo, do Senhor e renovando constantemente a nossa mente. A palavra de Deus, ela diz, porque vós tem a mente de Cristo. Temos que buscar isso. E aí, em cima disso, vigiando e orando. Esse foi o nosso primeiro tópico da nossa lição de hoje e nós vamos entender isso, né? A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no Senhor. Vamos buscar ser vitoriosos, vamos buscar forças no Senhor. De nós não temos essa força, nós somos frágeis, limitados. Mas o Senhor, Ele é forte por nós. E se nós estivermos buscando essa força, esse fortalecimento, com certeza nós vamos ser vitoriosos também no Senhor. O tópico 2 agora ele vem falando sobre o conhecimento do campo da batalha espiritual.
nós sabemos que diariamente nós temos uma luta, não é? Uma batalha. Cada dia que a gente acorda é uma nova batalha, um novo dia que nós vamos ter que vencer com o Senhor do nosso lado, amém? E o primeiro subtópico fala as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas pelo reino do mal, que é articulada perversamente contra a igreja do Senhor. O líder desse reino é identificado como Diablos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias. Aí aqui no subtópico 1, nós temos várias referências, né, que vem falando justamente sobre essas ciladas. E claro, se a gente fosse ler cada verso desse, nós vamos ter um grande aprendizado, mas eu convido a você a fazer isso na sua casa, se caso você não fez ainda, tá? Por quê? Porque uma das astúcias é confundir a mentira com a verdade. Está lá em Gênesis, aquela história, né, da serpente que foi lá e ela falou uma coisa que o Senhor não falou. Então, você pode ler lá Gênesis 3, 4 e 5 e lá você vai entender. E ela falou que o Senhor não falou. A segunda coisa, deturpar as escrituras. É perverter, é errar, é falar o que não é interpretar erroneamente a escritura, a palavra do Senhor. Essa é uma das segundas astúcias do mal contra a igreja. Terceira, dissimular e induzir a dissimulação, a mentira. Fazer falsos sinais. 1 Tessalonicenses 2:9. E fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Todas essas referências são muito importantes para a gente ter um bom aprendizado. Mas eu digo a você, leia com muita atenção Apocalipse 12:10, 2 Coríntios 4:4 e Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. São referências que vocês vão entender e com mais certeza acerca dessas investidas, dessas astutas investidas contra a igreja do Senhor. Porém, nós lemos o que? Lá na nossa leitura, nossa leitura da classe, lemos o que? Revestivos de toda a armadura de Deus. Contra essas astutas ciladas, você tem o que? A palavra do Senhor. Revestivos da armadura de Deus. Então, são vários itens que daqui a pouco nós vamos estar falando de um por um, para que nós possamos entender quais são as nossas armas e como devemos usá-las. Amém? Subtópico 2, o conflito contra o reino das trevas. A gente já entendeu, lendo essa parte da nossa revista, que esse conflito ele é travado no reino espiritual. Ou seja, nós não temos uma batalha física. Não é aquela batalha que você vai corpo a corpo aqui quando você vê. É uma batalha espiritual. Por isso o nome já diz batalha espiritual. É um conflito contra o reino do mal, contra o reino das trevas. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do mal, do diabo, mantém os homens na escuridão. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Sabemos que desde sempre, o mal, ele trava uma luta contra o bem. A gente pode ver isso nos filmes, nas literaturas, e quando a gente escuta uma série, uma história, até mesmo um livro que você vai ler, você vai ver que o mal tenta prevalecer contra o bem. Porém, no final,
Jesus é o vitorioso. E a sua igreja, que está inserida nele, que está em comunhão com ele, com certeza também sai vitoriosa. O subtópico 3, as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja, como principados, potestades, príncipes das trevas destes séculos e hostes espirituais da maldade. Então esses seres, eles têm características específicas, né? São o reino do mal, o reino das trevas. Eles são poderosos, eles são malignos, eles são astutos. Cada uma dessas características que está para o mal, se a gente fosse pegar cada um deles e fazer um estudo prolongado, nós iríamos com certeza entender de uma vez por todas. Nós não somos fortes. Quem é forte é o Senhor, que já derrotou todo o mal na cruz do Calvário. Amém? Eles são poderosos. Os títulos, principados e potestades indicam poder, primazia, autoridade para agir. Eles são malignos, são agentes que formam as hostes espirituais. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles são astutos, são cheios de sutileza e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império, desse império do mal que existe, nós, a igreja do Senhor, somos exortados a não temer, mas sim confiar no poder de quem é maior do que tudo isso. É Jesus Cristo. A igreja, então, ela é incentivada a isso, a lutar e, sobretudo, a vencer. Por quê? Porque o Senhor da igreja está acima de todo e qualquer poder do mal. Ele é Jesus. Ele está acima de todo o poder, de todo o principado, de toda a potestade. Ele é Jesus. E nós não somos fortes. Mas o Senhor que está em nós, Ele é forte. Só precisa a gente ter isso em mente. É preciso a gente agir sabendo disso. Forte eu não sou, mas o Senhor que está em mim, Ele me torna forte, porque Ele é maior que eu. Ele tem toda a força, todo o poder, toda a autoridade, como nós lemos aqui, né? No livro de João. O Senhor, Ele já venceu o mundo e Ele é mais forte. Amém? Então, aqui nesse segundo subtópico, nesse segundo tópico, a gente entendeu o quê? O crente precisa conhecer seu campo de batalha espiritual contra o mal e a partir daí, então, passar a guerrear. E como é que o soldado vai para a guerra? Primeiramente, ele vai se organizar, ele vai se vestir com uma guerra. E quando a gente vai tratar deste assunto aqui, as armas espirituais, essas armas espirituais e essa leitura, ela foi baseada em um poder bélico do soldado romano, né? Inclusive, eu não sei se as mulheres puderam assistir, puderam ver aí, eu coloquei no grupo, né, as imagens que referiam-se à vestimenta do soldado romano. E cada parte daquela vestimenta existe e tem uma significância para nós que usamos as armas espirituais. Então vamos lá no terceiro tópico e último da nossa revista, as armas espirituais indispensáveis ao crente, a armadura completa de Deus. Tá? Então a imagem que ele usa nesse momento é uma linguagem retirada do poder militar romano. E aí ele traduz esse termo para nós como uma armadura completa de um soldado fortemente armado. Muito bem? Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. As armas indispensáveis, então, são essas. Uma lista com 6 itens que nós vamos rapidinho, vamos ler, vamos olhar, vamos entender. Tenho certeza que você já leu sua revista durante a semana e também leu a sua Bíblia. E a partir daí, com certeza, você já trouxe, já tirou o aprendizado para a sua vida. E hoje nós apenas estamos compartilhando com você tudo que você já leu e já estudou. E a primeira coisa que a gente vai falar aqui, cingir os vossos lombos com a verdade.
retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. É a palavra do Senhor que nos faz saber o que é a verdade. Se eu for pesquisar em outros livros, eu vou encontrar, mas é aqui na palavra que eu encontro a verdade, certo? Então, vestido, cingido os lombos com o cinto da verdade. Era uma peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate, certo? O segundo item é a couraça da justiça, que significa o quê? A retidão do soldado no campo de batalha. A justiça do Senhor, ela vem como uma forma reta, é uma retidão da palavra do Senhor para todo aquele que está inserido. Então, se eu já aceitei Jesus, se eu estou com Ele no meu coração, eu preciso andar e ter e viver considerando a justiça do Senhor para a nossa vida, certo? Então, significa o quê? A retidão do soldado no campo de batalha. Terceiro item, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. São os sapatos, né? Aí a gente vai estar indicando que anunciando as boas novas do Evangelho. Diz aqui, refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Quando o soldado ia para a batalha, com certeza ele ia com um sapato bem forte, porque ele não podia escorregar. Ele tinha que firmar com os pés certinho. E nós, os soldados de Cristo, nós temos que ter o Evangelho como nosso calçado, porque ele não tem erro, ele é a verdade. E é nele que nós vamos estar firmados. E nada vai nos fazer escorregar ou cair, se nós estamos com o Evangelho e anunciando esse Evangelho que promove a paz. Nós vamos com certeza ser vitoriosos e dar bom testemunho de Cristo na nossa vida. O quarto, tomando sobretudo o escudo da fé. Gente, o escudo da fé inabalável. Se você tem fé, se eu tenho fé, então nós vamos estar prontos para essa batalha. Talvez seja difícil para muitos, porque, como eu sempre falo para as mulheres, é muito fácil a gente dizer assim para o irmão, irmão, tenha fé, você vai conseguir. Mas pensa como é difícil quando isso é conosco, não é? Quando é você que tem que exercitar a sua própria fé. Ai, como é difícil, mas só que, como eu já sei que o Senhor, Ele venceu, e aí a palavra dele diz que a gente que se aproximar de Deus tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Aí então nós vamos aprender que nesse momento nós vamos conseguir vencer. Porque o escudo da fé, ele vem para apagar os dardos inflamados. E pode ser através de uma palavra, através de um olhar, através de uma situação. Mas você exercitando o escudo da fé, com certeza o mal bate em retirada e o Senhor, Ele está vitorioso na nossa vida. Então, vamos ter sempre esse escudo da fé. É a fé inabalável em Deus que detém a eficácia das calúnias, das dúvidas, das rebeliões disparadas pelo mal contra a igreja do Senhor. E o capacete da salvação, o que é isso? Refere-se à certeza da salvação, né? Que nós já recebemos em Cristo e a convicção plena da salvação. Convicção plena da salvação. Capacete da salvação, protegido. O soldado ele ia com aquele capacete protegido, porque ele não podia bater a cabeça. E se ele caísse, com certeza, ele iria estar com a parte principal protegida. Então, o que é que nos protege nesses tempos maus? É a certeza da salvação e é a convicção plena da salvação em Cristo Jesus. A imprescindível, então, no final vem a espada. Nenhum soldado que vai para a guerra, que ia para a guerra, ele ia sem a sua espada. E essa é a nossa espada. A palavra do Senhor, ela é a nossa espada, infalível. E ela não pode estar fora do nosso alcance, em momento algum. Por quê?
A imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível, ela serve para a defesa e para o ataque, né? O termo grego para ela é makaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal e o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir quanto para derrubar as fortalezas de Satanás e do mal contra a igreja. As armas ao nosso dispor, irmãos, são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos firmes e inabaláveis. Essa última lição traz para nós a nossa realidade hoje, nossa realidade diária, todos os dias. É a batalha espiritual do crente no mundo todo. Amém? E a nossa conclusão, ela diz assim: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar revestidos com a armadura de Deus. Efésios 6,11 diz o quê? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aprendendo isso, nós não somos fortes em nós mesmos. O Senhor, Ele é forte em nós. O Senhor, Ele é a força da igreja. Porém, nós temos que crer que isso é verdade. Porque a gente sabe que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Então, irmãos, foi muito boa a nossa revista desse trimestre. Guarde a sua revista, estude sempre que puder, leia. E eu tenho certeza que a sua vida é a sua vitória diária nessa nossa batalha interminável até que o Senhor volte. Nós vamos ser vitoriosos todos os dias, porque o Senhor, Ele é a nossa força. Amém? Deus abençoe a cada um. Vamos orar, agradecer ao Senhor e encerrar a nossa escola, a nossa leitura da nossa lição de hoje. Amado Deus, nós te louvamos e dedicamos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, ao final de mais um trimestre, Senhor, obrigada. Senhor, de nós mesmos nós não somos capazes, nós não teríamos capacidade. Porém, o Senhor, que é mais forte que tudo, tem nos dado, Senhor, tem tido graça, tem tido misericórdia de nossas vidas e tem nos ajudado nesta manhã e neste final de trimestre. Abençoa a Escola Bíblica Dominical, essa escola que ensina para a eternidade, Senhor. Abençoa as mulheres, as crianças, os homens, os jovens, os adolescentes, os bebês, professores, coordenadores, dirigentes, pastores, que, Senhor, não cansam de falar sobre essa verdade e ensinar. Nos concede cada dia mais, Senhor, essa grandeza que é o Teu amor, a Tua misericórdia. Abençoa as nossas vidas e nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada. Deus abençoe a todos e um bom início de semana a todos.